Olá pessoal, aqui é a Marisa Lobo, eu falo aqui do Paraná, eu sou psicóloga, palestrante e há muito tempo eu venho denunciando, mais especificamente desde 2011, esses materiais didáticos e livros chancelados pelo MEC, livros aprovados pelo MEC, pelos ministérios inclusive da cultura, que erotizam crianças em todo lugar do Brasil. E principalmente no Nordeste, principalmente em lugares que temos pouco acesso, né? Ou a nenhuma informação. Então ontem o Bolsonaro mostrou um livro, que é um livro infantil, de Aparelho e Cia, se eu não me engano, é um dos livros infantis que são sim autorizados por professores e autorizados por alguns professores, claro, e com a chancela do Ministério da Educação ou da Cultura. Mas o livro especificamente que o Bolsonaro mostrou ontem, que está uma polêmica toda, o MEC autorizou, não autorizou, não autorizou. Deixa eu contar para vocês como é que acontece. O MEC entrou com esse livro através do Ministério da Cultura, Aparelho Sexual e Cia, né? Que é um guia inusitado para crianças descoladas. Como assim crianças descoladas? Por que inusitado? Ele foi comprado pelo Ministério da Cultura e foi destinado para as bibliotecas públicas. Então ele foi comprado sim pelo governo em 2011. E quando o Bolsonaro denunciou esse livro, já era lá em 2011, entendeu? Que ele fez aquele vídeo. Por quê? Porque esse livro, ele foi indicado para as crianças. Esse livro foi colocado sim nas bibliotecas públicas. Agora, porque eles querem pegar algum erro, alguma coisa do Bolsonaro, então eles falam assim, não foi comprado pelo MEC, foi comprado através do Ministério da Cultura. Isso está em todos os sites, você olha e você vê matéria 2015, 2014 e foi comprado em 2011, é muito fácil descobrir isso. É só a gente fazer uma auditoria que a gente vai descobrir. Agora papel aceita tudo, internet aceita tudo, então para desconstruir o Bolsonaro eles vão dizer o MEC não comprou. Comprou através de um golpe pelo Ministério da Cultura em 2011 e foi colocado sim nas bibliotecas públicas sim, por isso que chegou nas mãos de professores e nas mãos de crianças, entendeu? E crianças. Então, para vocês entenderem, esse é o de menos. Esse livro, ele tinha lá um buraquinho onde ensinam as crianças que os meninos têm um pênis, as meninas uma vagina. Tá aí tudo bem, até no meu gibizinho Viva a Diferença, eu explico isso. Só que o professor coloca o dedo e daí coloca lá no outro buraquinho. Não há necessidade. O que esse livro mostra também é voyeurismo. Ele ensina crianças a espiarem adultos a fazerem sexo. Tem um desenho de uma moita, as crianças atrás, espiando adultos fazerem sexo. Então, esse livro é pornográfico para crianças, não deveria ter sido aprovado, chancelado, indicado por professores, indicado por ninguém, entendeu? Então, assim, e foi comprado pelo Ministério da Cultura. Lembrem isso, alguém lembra isso para o Bolsonaro. Foi comprado em 2011, foi colocado nas bibliotecas. Só que eles armam, então, eles veem que eles não podem comprar de determinada maneira legal, então eles dão o golpe e compram de outra forma. Agora, o que o Ministério da Cultura tinha que comprar esses livros e colocar nas bibliotecas? É a maneira que eles encontram de colocar o que eles querem através de todas as secretarias. Nós estamos vivendo uma reorientação mundial da sexualidade humana, você entende? Isso está sendo colocado goela abaixo de toda a sociedade. Nós precisamos eleger o Bolsonaro, precisamos eleger mulheres principalmente fortes no Brasil inteiro. Por quê? Porque é um desespero. Porque nós, mulheres, é que vamos poder brigar com as outras mulheres lá em Brasília. Aqui tem eu, Marisa Lobo, sou candidata a deputada federal.
Mas no Brasil inteiro nós temos cheio de mulheres, nós precisamos de mulheres fortes. Então, vocês olhem mulheres que têm esse entendimento, esse conhecimento, e pelo amor de Deus, vote nessas mulheres, porque se a gente conseguir pelo menos umas 10 mulheres em Brasília, e com conhecimento teórico e técnico, não só a mulher que faz vídeo aí, vive aproveitando carona, mas que trabalha mesmo, né? Que tem nome, que tem luta nessa área faz tempo, para a gente poder mexer com isso lá. Então, o Bolsonaro, ele teve a coragem de falar ontem na Globo o que está acontecendo no país, e isso é o de menos. Então, o que eu vi que não pode mostrar o livro porque tem crianças assistindo, mas as crianças estão recebendo esse material. E não é só esse material. Tem um livro chamado Mamãe Como Eu Nasci, livro chancelado pelo MEC, Mamãe Como Eu Nasci. Esse livro, gente, é pior que esse outro, porque esse livro fala assim, o pênis do papai fica duro. Sim, ele fica duro e é gostoso. Como que um livro pode falar para crianças, colocar um juízo de valor em cima de um ato, descrever um ato sexual, você entendeu? Então, sim, isso acontece sim. Tem professores aí falando, acha um professor que tenha indicado esse livro, um pai que tenha recebido. Pois então, em 2015, na R7, se vocês pesquisarem, tem um vídeo, pesquise um livro, Erotização Infantil na Escola. Esse livro, Companhia ICIA aí, Aparelho Sexual ICIA, esse livro, um pai teve acesso dentro da escola. Esse vídeo é uma prova. E o pai indignado e reclamou, e a Record fez uma matéria sobre esse livro. Exatamente esse que o Bolsonaro mostrou. Então, nós sabemos que existem muitos professores bons, professores que nem acreditam nisso, professores que não acreditam que alguém seja capaz de usar e abusar da criança para satisfazer adultos, mas isso existe. Relativizaram a criança, relativizaram a infância, relativizaram, gente, tratam criança como adulto. E isso não é novidade para ninguém, porque nós sabemos que as feministas, elas sempre sonharam com isso, com uma sociedade poliformicamente perversa, onde crianças teriam os mesmos direitos que os adultos sexuais. E hoje nós estamos vendo aí a pedofilia, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como orientação sexual pedofílica, ou seja, o cara ou a mulher, né, o adulto, é uns doentinhos que gosta de criancinha. E há discursos que favorecem a pedofilia, a aceitação social. Tanto é que eu mesma fui condenada a pagar 30 mil reais para um profissional de saúde mental que fez um vídeo dizendo que pedofilia não é crime, temos que lançar um olhar de amor ao pedófilo, porque ele é um adulto que gosta de criancinha. Então, está acontecendo essa reorientação e eles usam o quê? A escola, porque a escola eles conseguem erotizar as crianças através do que, gente? De material didático. Todo material didático, paradidático que está em sala de aula hoje erotiza a criança sim, mexe com a orientação sexual, mexe com o gênero da criança, essa folia de diversidade de gênero, de diversidade sexual, abre portas para pedofilia, sim, não adianta mais negar isso. E a prova são esses livros. Então, estão focando nesse livro porque o Bolsonaro levou esse livro, né? Mas tem outros muito piores. Esse Mamãe Como Eu Nasci, ele é um nojo. Quer ver? Eu vou citar para vocês que em 2015, na prefeitura de Guarulhos, também ofereceu, comprou, deu para as crianças livros eróticos, porque se fala de ato sexual para criança é erotismo, é pornografia, é mexer com a sensibilidade da criança, é alterar o desenvolvimento, é antecipar fases. Sim, eu sou psicóloga, eu não sou só candidata a deputada federal, eu sou psicóloga, eu sei que isso prejudica a criança. Está na hora de a gente ter coragem de falar. Sabe desde quando que eu palestro contra esses livros? Desde 2011. E eu estava no Congresso, em audiências públicas, quando o Bolsonaro trouxe esse livro, que foi encontrado, chegou às mãos de crianças dentro da escola. Então,
não podemos dizer e aceitar o que as mídias todas querem desconstruir o Bolsonaro, falando, nunca foi indicado. Se começarmos a buscar os livros que desencadeiem isso, você que é pai, que é mãe, você que é bom professor, desenterrem os livros que estão nas escolas, os livros que vocês, professores, estão recebendo para dar aula aos seus alunos. Esses livros são eróticos, sim, e nós temos que fazer alguma coisa, tá bom, gente? Então, em 2015, teve uma polêmica na prefeitura lá de Guarulhos, né? Região Metropolitana de São Paulo. E também em Uberlândia, o EMEI, também teve um problema, porque eles receberam uma cartilha de cunho sexual lá em Minas Gerais. Em 2015 também a Record fez uma denúncia lá não em Uberlândia, mas uma outra cidade de Minas lá, que também professores deram aulas de sexo para crianças e pedindo para as crianças fazerem tarefas, entrar na internet e descobrirem como é que 2 homens fazem sexo, como que criança engravida, 2 mulheres engravidam, 3 pessoas podem fazer sexo, e isso estava dentro das tarefas. As crianças tinham que olhar na internet. Agora te pergunto, uma professora manda uma criança olhar na internet, como é que as pessoas fazem, 2 homens fazem sexo? Como é que 2 mulheres fazem sexo? Pode fazer sexo com mais de pessoas? O que é sexo anal? O que é sexo oral? E as crianças foram buscar isso na internet. E foram buscar isso na internet, o que é que as crianças descobriram na internet, né? Fazendo essas perguntas para o Google, você entende? Então, a erotização infantil, ela é fato, ela é realidade. Quando um professor hoje vai falar de sexualidade e manda um bilhete para você, pai e mãe, você tem que ir atrás para saber o que é que os seus filhos estão ouvindo na escola. O que é essa aula de sexo e sexualidade? Porque sexualidade abrange todo o universo da criança, mas sexualidade não é o ato sexual, como as escolas estão ensinando. Então, nós temos que sim, que olhar tudo o que os pró-vidas, os candidatos pró-vida, pró-família, contra a erotização estão fazendo, mas, gente, presta atenção, tá muita gente pegando carona com o Bolsonaro, um monte de político pegando carona, candidato da velha política, pegando carona, se posando de pró-vida e pró-família, que nunca fez porcaria nenhuma nessa vida. E o coitado do Bolsonaro não é obrigado a saber disso, entendeu? Porque ele não é obrigado a saber que essas pessoas enganam essas pessoas. Nós, em cada estado, é que temos que saber disso. Então, a gente tem que ficar esperto, porque senão nós vamos comprar gato por lebre. Você entendeu? Porque nós vamos estar elegendo as mesmas pessoas só porque estão mais próximos do Bolsonaro e que fazem pior, entendeu? O que nunca levantaram essa bandeira. Então, nós temos que eleger Bolsonaro. Agora, mais do que nunca, ficou claro que nós temos que eleger Bolsonaro. E nós temos que eleger mulheres, gente. Olhem para as mulheres estadual e federal. Tem homens bons também que lutam contra a ideologia de gênero, que lutam contra a erotização infantil. E eu posso citar lá em BH, Flávio Borja. Ele é um baita de um vereador que luta. Mas nós temos mulheres também importantes no nosso Brasil. Aqui no Paraná, se eu não ganhar a eleição, sabe quem vai ganhar a eleição aqui no Paraná? Gleisi Hoffmann. Sim, senhorita, a presidente do PT, que é a minha principal concorrente aqui no Paraná. Então, nós somos 2 mulheres, a Gleisi Hoffmann do PT e Marisa Lobo, que é candidata a deputada federal. Então, vocês, por favor, prestem atenção nisso aqui no Paraná. Nós precisamos eleger pessoas que realmente tenham esse poder, esse conhecimento, esse entendimento de tentar mudar alguma coisa lá. Se nós não tivermos deputados federais, homens e mulheres, realmente pró-vida e pró-família, nós estamos perdidos. Só para falar de novo, o Bolsonaro não estava mentindo. Eu acabei de falar aqui, vou repetir, então vamos repetir. Esse livro Aparelho e Cia,
que é assim, é um guia inusitado para crianças descoladas. Ele foi comprado pelo Ministério da Cultura em 2011. Alguém tem que avisar o Bolsonaro. Em 2011 ele foi comprado pelo Ministério da Cultura e foi colocado nas bibliotecas públicas para que qualquer criança tivesse acesso. É assim que eles fazem, entendeu? Então, eles são espertos. E isso chegou nas mãos de pais, nas mãos de crianças, porque as crianças foram até as bibliotecas e acharam esses livros. E virou esse livro no Brasil inteiro. Então, várias bibliotecas de escolas têm, sim, esse livro. Quando a gente fala, é um livro que o MEC comprou, ou que o MEC aprovou, que o MEC chancelou, você entende? Que o Ministério da Cultura, eu te pergunto, o que o Ministério da Cultura comprou esses livros para colocar na biblioteca? Então tem a ver com a educação. Então Bolsonaro não mentiu. E ele não disse nada, porque ele se fixou nesse livro. Se ele tivesse levado Mamãe Como Eu Nasci, por exemplo, que está em todos os cantos, né? Todos os cantos, é um livro que veio depois desse, que é muito pior. Que fala lá, descreve o ato sexual e diz que é muito gostoso, que o pipiu do papai fica duro. Você entende, gente, o que está acontecendo? Inclusive, a Escola Sem Partido já denunciou esse Mamãe Como Eu Nasci. E olha, para vocês verem como não é mentira, em 2013, se eu não me engano, eu denunciei esses livros, estão lá num artigo falando sobre essas cartilhas, e esse artigo, ele está... 2013, ele está no Gospel Mais, procura lá, Gospel Mais / Marisa Lobo, que vocês vão verem esse artigo. Até eu vou pedir para o Thiago recolocar, divulgar de novo esse artigo. Tem também da Maris Alves, lá em Brasília, tem o professor Orley. Nós todos denunciávamos desde 2012 esses livros que estavam chegando na educação através de artimanhas, como, por exemplo, comprar pela cultura, comprar pela educação. Então, eles pegam qualquer ministério e eles compram os livros para enfiar a goela abaixo das crianças. Para as crianças estarem na biblioteca, daí um professor fala do livro para o aluno e manda procurar. Aí a criança vai procurar. Então, eles são malandros, são safados, sem vergonha. Nada que uma auditoria sobre material didático não resolva. E quem vai pedir isso? Deputados federais. Eu aqui no Paraná, se eu me eleger, e eu vou me eleger, mas que me aguardem, porque a comissão que eu vou participar, a primeira vai ser educação. E todas as mulheres e os homens de bem que estão aí se candidatando no Brasil e que entendem disso, vão para a educação, para a cultura, para a seguridade social, para a saúde, para barrar esse avanço dessa desconstrução dessa identidade. O que eles estão fazendo com o material didático? Eles colocam esses materiais didáticos para as crianças porque eles antecipam as fases da criança. Então, eles mexem com a identidade da criança, eles mexem com os hormônios. A criança está em construção desde que nasceu, ela não tem malícia. Então, o professor é uma pessoa de confiança e quando o professor não presta, o professor fala de ato sexual para a criança. Porque quando o professor presta, ele fala de sexualidade, ele faz a criança entender que a sexualidade é toda a vida da criança, não necessariamente o ato sexual. Professor que descreve ato sexual para criança em sala de aula, para mim é pedófilo, porque eu não posso chamar de filho de uma égua, você entendeu? Pedófilo, porque que prazer que tem um adulto de ficar mexendo na sexualidade, erotizando criança. Então tá na hora da gente falar a verdade. Não teve tempo do Bolsonaro explicar. Mas alguém, por favor, faz ele lembrar que em 2011 o Ministério da Cultura comprou sim esses livros e colocaram nas bibliotecas. Eu sei porque essa época eu estava também denunciando isso e tem várias palestras minhas que eu mostro o conteúdo e leio algumas coisas. Esse livro, Aparelhos Sexuais CIA, para você ter uma ideia, ele é tão pornográfico para criança que ele mostra uma moitinha e as crianças observando um casal adulto transando. Quem que protege criança que ensina uma coisa dessa para criança?
Criança tem que brincar, deixa as crianças em paz, deixa elas na inocência, elas brincarem. Nós conhecemos tantas crianças que são inocentes, elas não têm esse sentido erótico, você entende? Elas não têm esse sentido erótico. Então, o que os professores fazem? Eles estão, sim, apoiados pelo MEC, estimulando crianças a fazerem sexo. Tanto é verdade que existe, sim, uma cartilha de direitos sexuais das crianças. Ora as bolas! Como direitos sexuais das crianças? É uma cartilha LGBT de direitos sexuais da criança. E acaso criança tem direito sexual? Pensa! Ó, tem aí no timeline, nas mensagens, o Thiago Chagas está colocando aí a coluna onde já fazia essa denúncia. Então, há muito tempo, todo mundo faz essa denúncia. Então, o Bolsonaro teve a chance de estar na Globo e mostrar a ponta do iceberg. Foi só um livrinho que ele mostrou. Está cheio de livros e tem matéria. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver matérias da R7, da Record, que teve a coragem de mostrar pelo menos 2, 3 livros, entende? 2, 3 livros, um deles é Mamãe Como Eu Nasci. É um livro nojento, que tenta falar, ai, como eu nasci, mamãe. Só que daí o livro explica assim, o pênis do papai fica duro e ele acha muito gostoso. Esse juízo de valor não deve ser colocado para a criança. Isso é influenciar, porque se o livro diz, olha, fica muito gostoso, a criança imediatamente vai tentar ver o que é isso que fica gostoso. E a criança, isso é tão abusivo, gente, eu falo como psicóloga, eu quero ver um conselho de psicologia vir atrás de mim por causa disso. Estão erotizando a criança, nunca apareceu tantas crianças com compulsão sexual por masturbação infantil. Por quê? Porque elas estão sendo erotizadas. Como que elas estão sendo erotizadas? Pela fala de um professor abusivo. Por isso que nós somos contra a escola sem partido, quer dizer, a favor de escola sem partido. Porque o escola sem partido proíbe que o professor doutrine crianças, tanto na área política, que usem crianças como massa de manobra, fazer política esquerdista, quanto principalmente ele é contra que crianças sejam abusadas psicologicamente dentro da escola. Porque criança é para brincar e a criança está brincando com o seu órgão sexual. Por que a criança está brincando com o seu órgão sexual? Por que está brincando com o seu órgão sexual? Porque ela está tendo esse entendimento de que, olha, gostosinho, o pênis do papai fica duro e ele gosta muito. Isso é coisa que se diga num livro infantil? E sim, está acontecendo essa erotização infantil, a gente tem que gritar, a gente tem que dizer, Bolsonaro teve coragem, é o único que teve coragem de falar a verdade. Sim, agora eles vão pegar no pé e dizer, o MEC não comprou esses livros. Ô cara de pau, o Ministério da Cultura comprou esse livro em 2011. Para que o Ministério da Cultura comprou esse livro que fala de sexo? Para colocar em bibliotecas públicas. Para quê? Para que os professores indicassem esses livros e as crianças encontrassem esses livros lá. Essa é a orquestração, essa é a engenharia que eles fazem maldita para erotizar as crianças. Tem também, o Thiago está me lembrando, obrigada aí, Thiago, do Gospel Mais, ele está me lembrando de uma matéria que eu fiz falando sobre um guia de sexo que foi rejeitado pela Europa. Esse guia de sexo que foi rejeitado pela Europa em 2012, ele veio para o Brasil, sabe como que? Essa cartilha LGBT, Direitos Sexuais da Criança. Se você entrar lá agora nessa colunas.gospelmais.com.br, daí você põe /guia sexo rejeitado pela Europa lá Brasil, ou põe Marisa Lobo lá Gospel Mais e vai na minha coluna, que tem esse guia. Esse guia eu já coloquei desde 2012 ou 2013, não lembro bem, que foi um guia que os europeus entraram em contato comigo nessa época e pediram para eu ajudar a mandar para a Europa assinaturas para rejeitar esse guia. Por quê? Porque os pró-vidas estavam rejeitando. O que tinha nesse guia? Vamos falar agora. Inclusive o meu livro, Ideologia de Gênero na Educação, Famílias em Perigo, eu traduzi esse guia e coloquei dentro do livro para os pais ficarem espertos, entendeu? Esse guia dizia assim, gente, de 0 a 4 anos é uma idade boa para masturbar os bebês.
Quem é que masturba criança com 0 ano? Quem masturba criança com 0 ano? Pedófilo. Você entende? Quem que vai masturbar a criança de 0 a 4 anos? Estava lá no guia de sexo que foi rejeitado pela Europa e tem a prova disso. Em 2013 eu fiz um artigo pedindo para que as pessoas assinassem um abaixo-assinado. Eles conseguiram lá, os Provida, Profamília da Europa, mais de 3 milhões de assinaturas, e daqui do Brasil foram 300 mil assinaturas, e eu que fiz a campanha em 2012, tá bom, gente? Então a gente faz muita coisa aí no Brasil que vocês aqui no Paraná nem sabem. E esse guia também dizia que de 4 a 6 anos, tá lá nos meus livros e tá ali o link. O Thiago Chagas está colocando o link dessa matéria de 2013. O guia dizia que de 4 a 6 anos é uma idade boa para explorar a homossexualidade nas crianças nas escolas. Veja, que essa erotização infantil, através desses livros didáticos e desse livro que o Bolsonaro mostrou na Globo, que se não foi comprado diretamente pelo MEC, foi comprado, tem provas, em 2011 pelo Ministério da Cultura e foi colocado nas bibliotecas públicas com a intenção de que se colocasse nas escolas, com a intenção de que os professores indicassem esses livros. Então, é verdade. Esse artigo que eu estava falando da Europa lá que rejeitou, então de 4 a 6 anos, dizia sim que era uma idade boa para explorar a homossexualidade. Agora, presta atenção na engenharia social que nós estamos vivendo. As crianças estão sendo obrigadas a irem para a escola com 4 anos, porque de 4 a 6 anos é uma idade da criança onde a pobre da criança está formando a sua identificação com a sua identidade. E eles entram nessa idade de 4 a 6 e desconstroem a identidade da criança. Então nós temos obrigação de falar a verdade. Só que a gente fica amarrado porque se fala a verdade, lá vem o Conselho de Psicologia, esse ditador, vem em cima e já quer processar e fica todo mundo com medo. Não tenho medo, não tenho medo. Fui processada pelo Conselho de Psicologia várias vezes. Essa última vez que eu fui processado pelo Conselho de Psicologia, eu ganhei em primeira, segunda, terceira instância, que é sobre a liberdade de expressão. E diz no meu processo que eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser e de questionar uma autarquia da qual eu pago R$500 por ano. Aliás, uma das maiores anuidades do Brasil. Então, eles vêm para cima de você, psicólogo, que você entende disso. Você sabe, você psicólogo, que a escola é o meio de destruir a identidade da criança. Você que é psicólogo sabe que estão erotizando as crianças. Você, psicólogo, sabe que muitos psicólogos são a favor de ensinar crianças a se masturbar, sim, porque a psicologia diz que deixe as crianças se tocarem em paz. Olha o perigo que nós estamos vivendo. E a escola está fazendo isso. Então, aproveitem esse alerta que o Bolsonaro deu na televisão e se espertem, pai e mãe. Seus filhos estão sendo erotizados na escola, sim. Tem uma Clarice aí falando, você é louca. Louca é você, Clarice, que deve ser uma das pessoas que acha normal ensinar para o seu filho, mandar o seu filho ler Mamãe Como Eu Nasci, ou esse companhia aí, que ensina a criança a se masturbar, ensina a criança a fazer sexo, ensina a criança a ser voyeur, a espiar adultos fazendo sexo. Está no livro, olha o livro. Então eu te pergunto, o que é que esse livro foi fazer nas bibliotecas públicas? O que é que esse livro foi fazer? O que o Ministério da Cultura tinha que comprar esses livros? Foi comprado em 2011, sim, pelo Ministério da Cultura. Tem provas. Inclusive o próprio Ministério, em matérias do G1, da própria Globo, tá? Que eu fui pesquisar, podem procurar agora na internet, em matérias da G1, do G1, o Ministério da Cultura dizia, não foi o MEC que comprou, fomos nós que compramos. Fomos nós que compramos, mas compramos poucos e para colocar nas bibliotecas públicas. Eles confessaram, e é isso que o Bolsonaro estava falando, você entende? Era disso que não teve tempo dele se explicar melhor, mas era isso que o Bolsonaro estava falando. O que nós temos que aproveitar desse jornalzinho aí, da Globo? O que nós temos que entender de tudo isso? Que o Bolsonaro teve a coragem de trazer à tona para milhões de brasileiros que estavam assistindo que esse PT destruiu o nosso país,
destruiu a infância, destruiu os adolescentes. Hoje os adolescentes não têm mais identidade. As crianças não têm identidade. A escola assumiu que se o menino quer ser menina, ou se a menina quer ser menino, tanto faz, tanto fez, porque ninguém tem identidade. E pior, tem projeto de lei em Brasília, que é do senhor deputado ex-BBB, que diz que a criança pode até mudar de sexo, como se isso fosse possível, né? Que a criança pode fazer cirurgia de equiparação sexual, vamos falar a linguagem, né, correta? Se ela quiser e sem autorização dos pais e a partir de 12 anos. Então você veja que o Brasil está num caos. Se a gente não aproveitar e não começar a espalhar que meus filhos, minhas regras, que sim, isso está acontecendo, que esse livrinho que foi comprado pelo Ministério da Cultura em 2011, que o Bolsonaro mostrou lá no Jornal Nacional ontem, é a pontinha do iceberg. Ele trouxe o que está acontecendo no mundo, você entende? Ele trouxe o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no nosso país. Exatamente desde 2008, 2009 mais ou menos, que o PT começou a desgraçar de vez a sexualidade das crianças, quando, na aprovação do Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, ele colocou lá incluir em todos os sistemas de educação, sistema de saúde, transexuais e transgênero e trans não sei do que, toda a diversidade, a binaridade, né, em todos os sistemas do ser humano. Tudo bem, as pessoas têm que ser incluídas. O que está errado ali era para fazer essa inclusão com base na desconstrução da heteronormatividade. Está lá no Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. Com base, incluir as pessoas, com base na desconstrução das outras pessoas. Então, nós temos que rever esse Plano Nacional de Direitos Humanos, sim. Como que você pode incluir alguém com base na destruição de outras pessoas? Isso não é promover a equidade, isso não é promover direitos humanos, isso é promover guerra entre os seres humanos. Foi isso que o PT fez, entendeu? Mas não é só culpa do PT, porque depois todo mundo ficou contra o PT, nós todos somos contra o PT acabou realmente com a educação nossa ocupa um ranking vergonhoso mundial, ocupa das piores educações do mundo, isso é uma verdade. Então nós temos que aproveitar que o Bolsonaro teve coragem de ir em rede nacional e falar o que nós já estamos falando há muito tempo, mas ali nas nossas palestrinhas, na nossa rede social, eu sou aqui do Paraná, então é muito difícil, a minha rede social é muito nacional, então às vezes a gente atinge poucas pessoas do nosso estado, mas o Nordeste, São Paulo, vários estados sabem o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Então, desde essa época que o PT introduziu esse PNDH3, que desconstruiu a família. Então, desde lá, todos os sistemas estão desconstruindo a família. A cultura está desconstruindo a família, principalmente a educação. Porque o Plano Nacional da Educação, só para vocês estarem sabendo, então vou dar aula aqui para vocês, porque eu sou especialista nisso e tenho livros sobre o tema, né? Livros. Como fazer de seu filho uma criança feliz, que fala das fases da criança, mas a ideologia de gênero na educação, entendeu? Na educação. E lá eu explico o que é doutrinação infantil e como o Plano Nacional de Educação estava cheio de doutrinação, o Plano Nacional de Educação. E nós fomos às ruas, nós lutamos e nós tiramos do Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero, certo? Tiramos. Aí todo mundo ficou feliz. Olha, nós tiramos a ideologia de gênero. Acontece que a ideologia de gênero foi para os municípios na votação do plano estadual e do plano municipal. Foi rejeitado, gente, por quase 100% da população brasileira o Plano Nacional de Educação com a ideologia de gênero, que é essa ideologia da diversidade sexual, essa ideologia da diversidade de gênero, essa ideologia que diz que não nasce menino, não nasce menina, essa ideologia que diz que é uma diversidade sexual, que a criança pode fazer sexo com o que ela quiser. Estão ensinando isso na escola, sim. Você entende? Sim, e nós não conseguimos, com esse governo que está aí, retirar isso. Por quê? Porque eles sempre armam.
É como com esse livrinho em 2011. Ah, ó, MEC, você não compra para não dar muito na cara. Aí, ó, Ministério da Cultura, vem cá você compra, você põe nas bibliotecas, bibliotecas públicas, e aí nós indicamos e as crianças vão ter acesso. Vocês entendem a loucura que eles fazem? Então, nós lutamos contra. Aí a dona ex-presidenta Dilma fez um decreto e recolocou a ideologia de gênero na educação por canetada, porque os municípios e os estados não aceitaram. Ponto. Aí Dilma caiu, graças a Deus, né? Caiu, a população foi para a rua pedir impeachment. Aí ficou o seu Temer e colocou lá o ministro da Educação. Quando nós achamos que o ministro da Educação ia ser bom para nós, aí eles dão um golpe final, que é aquele ovelhinha, né? Que vai passando a mão, você finge que tá tudo bem, quando vem dá o bote, porque foi o que eles fizeram, tá bom? Muita gente foi na mídia dizer que a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada sem ideologia de gênero. Mentiram pra você, foram na mídia, fizeram vídeo, metendo a boca em mim por tabela, mentiram pra você, não saiu a ideologia de gênero, foi para todos os canais de televisão, que a mídia também foi enganada, mentiram até para a mídia, depois ela ficou quietinha porque ela entendeu o golpe, né? Você finge que tirou, aí o movimento LGBT entra com tudo nas escolas, e aí a ideologia de gênero está na escola. Você bate de frente com esse nome ideologia de gênero porque não existe ideologia de gênero. O que existe é uma luta por direitos sexuais das pessoas, das crianças. E lá a criança tem direito sexual? O único direito que a criança tem sexual é de não ser abusada. Você entende? Então, o próprio discurso já mostra a maldade e a erotização infantil. Pois bem, se não bastasse, o próprio Temer fez um decreto. Depois que falaram que a ideologia de gênero saiu da educação, aí o próprio Temer assinou um decreto. Qual é o nome do decreto? 9005/17, artigo 25, inciso 2, que inclui toda a diversidade de gênero, mas como forma de luta contra o preconceito. Aí você fica amarrado e você não pode lutar contra, porque as pessoas vão te falar de preconceituosos, porque eles estão só falando de empoderamento da mulher, estão falando contra o preconceito contra os homossexuais. Ora as bolas. Esse é o maior engodo que você pode estar assumindo, entendeu? E quem tem coragem de falar? Bolsonaro. Porque ele entende disso, ele sabe disso, ele esteve desde o começo. E eu estive desde o começo com o Bolsonaro lutando contra isso. Fui eu que fui em 4 audiências públicas, não foi ninguém hoje aí que fica puxando o saco de Bolsonaro, que foi nessas audiências públicas falar contra o Conselho de Psicologia, falar contra a erotização infantil, entendeu? Então, mesmo sem ser deputada, eu já tô nessa luta há muito tempo, palestrando, fazendo seminários, acordando as pessoas. Depois vieram outras pessoas. Vieram outras pessoas que acordaram de tanto da militância que a gente fazia. Hoje muita gente tenta até me apagar, você entende? Mas não consegue porque o trabalho está feito, porque os artigos estão aí datados e você pode entrar nos sites, né? Gospel Mais, Guia-me, você pode entrar no Opinião Crítica, você vai ver várias coisas, agora no Pleno News, várias coisas que eu sou articulista e que eu escrevo há muito tempo tentando alertar. Você vai ver as fotos de várias igrejas, de várias associações, escolas, que eu ministro sempre falando contra a erotização infantil, ensinando para professores que eles podem falar de equidade, sem mentir para a criança que ela tem 500 gêneros, 1000 gêneros, que ela pode mudar de gênero, e sem erotizar a criança, dizendo que ela pode fazer sexo com 300 pessoas se ela quiser. Gente, tá na hora da gente parar com isso, tá na hora da gente entender que o nosso país está passando por uma crise, está passando por um colapso cultural. O que vai acontecer com esse Brasil, você não tem ideia, é um colapso cultural. Esse colapso cultural já aconteceu na Europa. Você vê como a Europa tá. Aí ficam posando, olha, se Bolsonaro ganhar a eleição, eu vou para a Europa. Claro que vai, a Europa, orgia é pouco. Vai com Deus, some, desaparece, você entende? Vá mesmo, some do nosso país. A Europa está destruída, desconstruída, não tem identidade, as pessoas são más, as pessoas estão presas dentro das igrejas, não pode abrir a boca, as pessoas estão matando, roubando, estuprando como nunca. E o que acontece? O que acontece? Falam que a Europa é os países de maior liberdade. Liberdade para quê, gente? Para matar a gente?
liberdade para estuprar a gente? Eles não contam aqui para você, mas vai um pouquinho, tenta saber como que está a Europa. A prova disso foi o dia que a Europa, França, vamos falar da França, né? França na Europa. Que a França ganhou lá a Copa. Vocês viram como que eles trataram a situação quando eles chegaram? Quando os heróis da Copa chegaram? Nossa, gente morreu, assaltaram, roubaram, queimaram. É os vândalos que querem se instalar aqui no Brasil. A Europa, os jovens estão se suicidando. Nunca tivemos tanto suicídio na história do planeta como agora. O que está acontecendo? Se o suicídio está acontecendo dessa forma, é porque as pessoas estão sem identidade, as pessoas estão desconstruídas, as pessoas estão perdidas, as crianças estão perdidas, as crianças estão se suicidando. A pedofilia, a Elaine Souza está me dizendo aqui, que foi liberada na França. Foi liberada na França sim a pedofilia, mas não dessa forma como todo mundo está dizendo aí, mas foi de certa forma, porque criança de 12 anos, de 12, de 10, se a criança disser assim, ah, mas eu consenti, então não é pedofilia, você entende? É isso o discurso que eu critiquei daquele profissional que eu fui condenada a pagar 30 mil reais. Eu critiquei isso. Como que você pode fazer um discurso que favoreça a aceitação social da pedofilia? Não pode, gente. Nós temos que nos preocupar com as crianças. Então, as crianças agora elas podem decidir o gênero que elas querem ter, com quem elas querem fazer sexo. E se elas quiserem fazer sexo com um adulto, morar com um adulto, elas podem. Isso é abuso infantil. Isso é pedofilia. Nós estamos usando as crianças como objeto sexual dos adultos e nós estamos achando que isso é muito bom. Nós não, né, gente? Nós não, né, cara pálida? Eu nem você não. Nós que estamos aqui, ó, você que está aí deixando o recado, você não está concordando com isso. Nós não concordamos, a maioria não concorda. Se a maioria não concorda, a maioria vota no Bolsonaro. Que o Bolsonaro vai fazer um estrago lá. Por quê? Muitos deputados vão estar com eles. E aí você precisa votar nos deputados dele também. Nos deputados que estão com ele. Não é só do partido dele, não. Porque se você só quiser votar no partido Bolsonaro, você vai tirar outros que também são Bolsonaro de fora. Então vote em todos os candidatos que realmente têm história para contar e que luta contra isso e que vai lá apoiar o Bolsonaro, porque um presidente sem um parlamento, ele não faz absolutamente nada. Então não adianta só votar no Bolsonaro. Tem que votar nos deputados pró-vida, pró-infância, pró-família, que tenha a coragem, peito, conhecimento, entendeu? Conhecimento sobre ideologia de gênero, conhecimento sobre a erotização infantil, conhecimento sobre essas cartilhas, conhecimento que tenha poder de dizer, eu vou chegar lá e vou lutar contra isso. Conhecimento para lutar em favor das igrejas. Por quê? Porque está havendo, vamos falar a sujeira toda, está havendo uma desconstrução da fé e das igrejas, porque as igrejas unidas, católicas, evangélicas, as judaicas, todo mundo que é pró-família, unidas, simplesmente elas acabam com essa palhaçada. Se o Bolsonaro entra lá e tem apoio dos deputados, a gente tira esses professores esquerdistas do comando do Ministério da Educação. A quisera eu, imagina eu, né? Eu ter esse poder junto com mais tantos deputados, de chegar no Bolsonaro ganhando a eleição e dizer simplesmente acaba com esse setor aí, que é o setor que escolhe os materiais didáticos, que é o setor que desenha a educação no país, entendeu? Então nós precisamos nos unir em torno de nomes no Brasil inteiro que sejam realmente capacitados e competentes para lidar com essa questão da ideologia de gênero, dessa erotização infantil. Nós estamos desesperados porque muitos candidatos esquerdistas estão
lançando o nome, podem se eleger. Aqui a Adriana Ferrari está me lembrando que em Minas Gerais a Dilma é candidata a Senado, gente. PT, PSOL, PMDB se juntou. Não é o PMDB que era o golpista? Pois então, golpista com a vítima se juntaram lá em Minas para poder chegar no poder. É um desespero que eles têm de chegar no poder. Não votem PCdoB, não votem PT, não votem PSOL e não votem nessas pessoas que estão aí há muito tempo desconstruindo o Brasil. Agora olhem cada candidato, porque tem partido meu é um partido de centro. Um partido de centro que quem comanda é que vai ou para o centro ou para a esquerda. Aqui no Paraná nós somos extremamente direita, somos extremamente conservadores. Há muitos conservadores em outros partidos, que nós precisamos observar essas pessoas, aquelas que vão lutar contra tudo que está aí, tá? Márcia Dami já votou em mim, vai votar de novo com certeza, é isso aí, gente. Então, só para terminar esse assunto, o Bolsonaro não mentiu no Jornal Nacional, ele não teve tempo de explicar. Aquele livro, sim, ele foi comprado pelo governo, sim, do PT. Ele foi comprado através do Ministério da Cultura em 2011 e foi colocado nas bibliotecas públicas. E Bolsonaro tem que pedir uma auditoria e vai encontrar vários livros, livros que são paradidáticos, livros que são chancelados pelo MEC, que são aprovados, que são indicados e livros até que conseguiram apoio financeiro para serem feitos, entendeu? Para serem lançados. Então, nós temos que saber que há várias maneiras do MEC autorizar um produto. Ou ele compra com material didático, aliás, o material didático todo que está nas escolas desde 2016, que não foi aprovado pelo Plano Nacional de Educação e está mesmo assim através de uma canetada da Dilma e depois do próprio Temer agora, tá bom, gente? Estão cheios de ideologia de gênero e cheio de desconstrução familiar, porque como no PNDH3 dizia que tinha que incluir toda forma de identidade, de sexualidade lá, né, de ato sexual, toda forma de fazer sexo, vamos falar, compreender que a diversidade sexual é isso, e toda forma de identidade, que é a identidade psicológica, que mesmo a pessoa que é esquizofrênica também tem trocentas mil identidades, que é para incluir no sistema, saúde, educação e tal, ele colocou isso com base na desconstrução da identidade, da família, da heterossexualidade. E desconstruindo a heterossexualidade significa dizer que homem e mulher é errado. Tá bom, gente? Fazer sexo com mulher, um homem fazer sexo com mulher, é errado. É uma normativa na sociedade que tem que ser destruída. Foi isso que o PT fez. E isso entrou no mundo acadêmico e entrou nos sistemas. E os sistemas começaram a trabalhar para isso, que nem célula terrorista. Então, não tem como barrar isso. Por quê? Porque eles estão todos na mídia e toda a mídia comprou essa mentira como verdade. E comprou como direitos das pessoas, entendeu? Direito humano, não é direito humano, isso é promover esquizofrenia na pessoa. É promover, nós estamos vivendo uma esquizofrenia coletiva. Regina está me perguntando se eu sou candidata a quê. Eu sou candidata a deputada federal pelo Paraná, meu número é 7070, tá bom, Regina? Mas eu estou fazendo esse vídeo para questionar o que toda a mídia está dizendo aí, que o Bolsonaro mentiu ontem na Rede Globo, e eu estou aqui dizendo, afirmando, com bases em conhecimento, que ele não mentiu e que o Ministério da Cultura comprou sim esses livros em 2011, através do seu Ministério da Cultura, para colocar nas bibliotecas públicas. E foi uma armação, uma orquestração, porque a Secretaria da Educação não queria bater de frente. Então, a Secretaria da Educação usou o Ministério da Cultura. E eu te pergunto, o que o Ministério da Cultura tinha que comprar livros que falam de sexo? E agora a cultura é toda sexual. E gente! Olha a nossa cultura, o que virou. A nossa cultura virou uma desconstrução total. Só fala de sexo. Tudo quanto é arte queer, que é uma arte de destruição, de desconstrução, tudo que é regra, tudo que é base, tudo que é moral. Esse é o princípio do Ministério da Cultura. Música hoje só tem apelo para bebida alcoólica, apelo sexual, percebam.
E eles vão lá e entram com um processo na Lei Rouanet, que é do Ministério da Cultura, para aprovar projetos pornográficos e de desconstrução. Você entende? A cultura, o que é a cultura? Funk, bem lembrado, Elaine Souza. O funk é uma cultura maquiavélica que mexe, erotiza a criança. E as escolas fazem o quê? Fazem aulas de funk, porque as crianças dançam funk e se erotizam naquele rebolado da criança. Tanto que eu vou dizer para vocês que eu fiz biodança já e terapia corporal. Então, para adultos, a gente ensinava esses modos de rebolar aí, que é para soltar essa cavidade aqui, essa parte da pessoa de baixo aqui, que tem a ver com a sexualidade, para soltar, para as mulheres ficarem mais liberadas e tal. O funk é isso, gente. O funk só mexe com a sexualidade da criança. Então, nós estamos erotizando as crianças o tempo todo. O tempo todo nós estamos erotizando a criança, seja com uma cartilha paradidática, uma cartilha didática, como com tarefas, com aulas, com trabalhos, com a transversalidade da educação. Então, nós estamos, sim, erotizando as nossas crianças de todas as formas. As crianças estão sendo bombardeadas de todas as formas. E o funk tem sido usado como forma de erotismo, porque o funk só mexe o bumbum. Então, as mulheres, quando fazem dança do ventre, que mexe o ventre, mexe o bumbum, é a parte ligada à sexualidade que você está liberando. No adulto, você libera, nas mulheres casadas, nos maridos, você libera. O que você está fazendo com a criança? O que é o funk? O que é o funk? Desculpa, Rio de Janeiro, mas eu vou falar. Os bailes funks do Rio de Janeiro é fábrica de pegar AIDS e de fazer bebê, entendeu? É uma fábrica, por quê? Não todos, tá? Não todos. Mas eu sei, porque eu já vi e já houve denúncia, você sabe também, se você pesquisar. Vai na internet e vê lá os vídeos da internet, de gente fazendo baile funk. Os bailes funks, elas fazem, tem uns bailes aí terríveis, que a mulherada vai sem calcinha. Então eles vão fazendo trenzinho e transando com todo mundo no baile. Aí ficam grávidas. E aí faz o quê quando fica grávida? Faz aborto, né, feministas? Então, tudo é para destruir, desconstruir. Você erotiza a criança, aí você bota a camisinha na escola, aí você foi usada, né? Você foi usada para vender camisinha. Então, tudo é financeiro. Aí tá a camisinha lá na escola. Primeiro você erotiza a criança para ela fazer sexo, põe camisinha na escola. Se a camisinha furar, aí a criança vai ficar grávida. Aí você dá aula e faz campanha a favor do aborto. Aí você ensina onde tem as clínicas de aborto, ou você vende Citotec. As feministas vão pro Facebook e começam a vender Citotec, começam a ficar a favor das mulheres e falar, olha, a gente tem uma saída para você, coitadinha de você, né? Você foi lá no baile funk, né? Dançar sem calcinha, que era o teu direito. Aí engravidou, agora você é obrigada a ter filho? Então as feministas estão ali prontinhas para te dar Citotec, que aliás é proibido, tá bom, gente? O Citotec é proibido por lei, mas no Brasil, até imposto de saúde, você é capaz de usar Citotec. Mas as feministas conseguem de graça aí, não sei onde que elas encontram, né? Ou vendem para você aí nos Facebook da vida, tem grupos de mulheres, de feministas, vendendo a Citotec. Aí, pior das hipóteses, libera o aborto, você vai fazer aborto. Libera aborto para quê? Para vender. As clínicas precisam de dinheiro. É uma indústria milionária aborto. E as peças dos bebezinhos valem ouro, é comprado em dólar no mundo inteiro, tá? As fábricas de aborto. Então, há por trás de tudo isso, de toda essa manipulação usando a escola, indústria de camisinha, indústria do aborto, indústria de Citotec, indústria de tudo. Aí, aliado a isso, vamos liberar maconha. Porque daí, jovens usando maconha, ficam tudo alienado, é fácil você arregimentar como massa de manobra, né? Um professor esquerdista faz isso, aí a pessoa faz sexo com todo mundo, aí os maconheiros já tem estudo dizendo que quem usa maconha tem uma tendência lá, né? Nos homossexuais, né? Então já tem esse estudo, inclusive o ex-BBB fez um vídeo sobre isso, muito legal. Quer dizer, tudo passa pela educação, tudo bate na educação.
Aí quando estava no meio da universidade, tudo bem. Ah, eram os universitários, vocês já são adultos, já faz o que quiser da vida. Só que abaixou agora, é no ensino médio. Aí quando você achou no ensino médio, começou a lutar, são adolescentes, têm que ser protegidos, eles foram para o ensino fundamental. Aí quando você falou, nossa, mas são crianças, pré-púberes, são crianças, têm que ser protegidos. Aí eles foram para o ensino básico. E agora eles vão para onde? Para os bebês, gente? Porque só falta bebê. E já existe isso. A Organização Mundial da Saúde tentou enfiar na Europa um guia de sexo, um guia de como os cuidadores deveriam cuidar das crianças. Tem ali até, se você passar aí, clicar na página, o Thiago Chagas colocou ali o link. Esse guia deixava claro que de 0 a 4 anos é uma idade boa para masturbar os bebês. Estão induzindo as crianças a fazer sexo, como se fosse a coisa mais legal do mundo, brincar de boneca, brincar de carrinho, sei lá o que querem. Só tem uma explicação para isso. Estão dessensibilizando as crianças, fazendo as crianças gostarem de fazer sexo, fazendo as crianças entenderem que isso é bom para elas. Aí quando o adulto passar a mão nelas, quando o adulto quiser transar com elas, o adulto passa a mãozinha na cabeça, engana a criança e a criança vai achar que aquilo é bom e vai até se apaixonar pelo adulto. Por quê? Porque ele está fazendo uma coisa que para ela é gostosinho, que ela aprendeu na escola através dos livros didáticos e principalmente através desse livro Aparelhos Sexuais CIA, que é tudo gostosinho. Então, queria dar os parabéns para o deputado que hoje é candidato a presidente, Jair Bolsonaro, por estar fazendo esse trabalho fantástico no Brasil inteiro. Nós também estamos com o Bolsonaro há muito tempo fazendo esse trabalho, mas ele deu voz a profissionais como eu, que lutam e que todo dia está dizendo, sim, está havendo essa desconstrução da infância, sim, está havendo essa desconstrução da identidade da criança, sim, estão erotizando as crianças na escola e sim, estão comprando, estão chancelando, estão doando para as crianças, discutindo sexo, como que se faz sexo dentro da sala de aula. Aí você que é professor bom, você fala assim para mim, não, mas isso não acontece na minha escola. Não acontece porque você é um professor bom. Não acontece porque você está protegendo suas crianças. Então proteja. Quando chegar esse material, professor, não aceite. A sala de aula é tua. Feche as portas, não aceite, não erotize as crianças. Mas fale sim que meninos e meninas são diferentes. Fale sim que eles têm que ser protegidos, fale de equidade, que meninos têm que respeitar as meninas, que meninas têm que respeitar meninos, que se menina falar não é não. Fale de valores, professores. Falem para as meninas que elas não são obrigadas a ceder, a fazer sexo com ninguém se elas não querem. Falem com as meninas que elas engravidam sim. Fale com os meninos que eles não precisam ser os machões e ter que transar com todo mundo para aparecer bem na fita. Isso já era, entendeu? Mas promova valores e princípios, porque é isso que está faltando no nosso país. Por isso que eu vou de Bolsonaro e sempre fui, porque eu vi uma pessoa que a princípio parece ser louca, entendeu? E eu também sou, as pessoas falam que eu sou louca, porque é o único jeito da gente conseguir chegar lá. É o único jeito da gente conseguir defender valores de família. É o único jeito da gente colocar de novo as coisas no seu centro, no seu lugar. É o único jeito da gente competir com essa desconstrução familiar e da infância que está acontecendo aí no nosso país. É o único jeito. Então você pode falar assim, mas o cara é isso, o cara não sabe falar, o cara é armamentista, o cara não sei o quê. Eu não era. Hoje eu sou. Porque eu entendi o que é que o Bolsonaro defende. Ele defende que o cidadão de bem possa se defender. Ele entende que uma mulher possa se defender. Como Marina Silva disse hipocritamente em entrevistas, que quando ela era pequenininha, ela usava armas para se defender de estupradores. Você entende? É isso que o Bolsonaro estava falando e que ninguém entende. O Bolsonaro é contra aborto, nós também somos. É contra a liberação de drogas, porque entende que liberar drogas não vai resolver o problema. É a favor de que se arme mesmo a população de bem, mas não é desse jeito, todo mundo vai ter arma e vai sair dando tiro para todo lado, como eles tentam mostrar. Mas que sim, que quando uma pessoa que faz lá, é regulamentado,
que ela faz cursos e que ela tem uma profissão que necessite, ela tenha essa arma. Mas não que nós vamos sair por aí numa lojinha, eu quero uma arma hoje. Gente, é tão ridícula a maneira com que se coloca na mídia a respeito do armamento, a maneira com que se coloca do aborto. Ah, quando você vai defender que não é a favor do aborto. Ah, então quer dizer que uma mulher estuprada, acabou de ser estuprada, ela não pode fazer nada. Claro, ela vai para os postos de saúde, ela tem as asepsias já para serem feitas, ela vai tomar coquetel anti-HIV, ela vai tomar a pílula do dia seguinte imediatamente, que não dá tempo de ter havido a fecundação, entendeu? Então, nós não somos contra nada disso, não. Nós somos a favor de que se permaneça a lei como está, embora a gente não concorde muito com ela, mas já existe uma lei. Então, por isso que nós não somos a favor do aborto. Até do aborto, as crianças estão aprendendo que elas têm que lutar a favor do aborto. Quer ver uma prova? Em Cambé, o ano passado, aqui no Paraná, uma escola fez uma feira de artes e colocou lá o aborto, a legalização do aborto, ensinando as meninas e os meninos que eles tinham que lutar a favor da legalização do aborto e que as mulheres morrem, milhares e mulheres morrem por ano fazendo aborto clandestino porque a igreja é que as impede. Não, a igreja não impede, querida. Você pode transar com quem você quiser, não é problema nosso, somos fiscais. Você entendeu? Acontece que o que nós questionamos vai fazer o aborto, matar bebês, um caso de contracepção, é isso? Então, métodos contraceptivos agora é matar criancinha. Então, é nesse sentido que a gente se revolta com essas campanhas das feministas. E é só a força de você que está me vendo, da população, da igreja, que é capaz de barrar esse aborto. Porque vocês viram na Argentina o que aconteceu, o povo não fez nada, o projeto foi para a Câmara de Deputados e foi aprovado na Câmara lá na Argentina. Aí a igreja ficou desesperada, aí se uniram católicos, evangélicos, pró-vidas de todo o país lá na Argentina, foram para as ruas e quando foi para a votação no Senado, os senadores ficaram com medo do povo e votaram contra. É isso. O povo é a voz de Deus. Mas quando você elege um deputado ruim, ele não vai ser tua voz lá. Ele vai fazer tudo ao contrário do que você quer. Então você tem que votar numa pessoa que vai te representar em Brasília e ser a sua voz. Quando um candidato se coloca, como eu, a ser candidato a deputada federal, é para defender o meu povo. Quem que é meu povo? O meu povo é a igreja católica, a igreja evangélica, são os pró-vidas. Você pode ser até ateu, eu vou te defender, desde que você seja pró-vida, entendeu? Desde que você seja pró-vida, se você não gosta de legalização de drogas, se você não gosta de legalização de prostituição, tudo isso eu vou defender. Então eu vou ser a sua voz lá. É assim que você tem que fazer, entendeu? Você tem que votar num candidato ou numa candidata que vai defender a sua voz e que tenha coragem. Mas não uma que não sabe fazer nada. Só porque é mulher eu vou votar na mulher. Não, gente. Passou dessa fase. Porque ela é da minha igreja, eu vou votar nela porque é da minha igreja. Também não funciona. Olha, ela faz, ela acontece e ela é da minha igreja. Isso aí tudo bem. Você entendeu? Mas só por ser, vou votar naquele candidato lá porque meu pastor mandou votar. Eu sou fiel ao meu pastor. Tá bom. O que é que o seu candidato fez? Se é um candidato bom, que tem uma história, que faz e acontece, que milita, que tem conhecimento, ótimo para você, vai nesse mês, vai ser uma benção. E se ele é um 71? Se ele é um cara que nunca fez? Se ele é um cara que não tem perfil? Você vai votar nele e aí você vai estragar o Brasil. Pense nisso, gente. Pense nisso. É o meu desespero mesmo de ganhar essa eleição para fazer essa diferença. Eu não preciso disso. Eu sou como palestrante, como ministério, meu ministério que eu palestro no Brasil inteiro contra a ideologia de gênero, contra aborto, suicídio e tudo mais. Só investir um pouquinho mais no meu ministério bomba. Eu não preciso disso. Só que eu vejo que tudo que está acontecendo conosco tem a ver com Brasília. Tudo que está acontecendo no Brasil tem a ver com leis. E nós temos que mudar as leis. Nós temos que bolar leis de enfrentamento a isso que está aí. Nós temos que mudar muitas leis. Nós temos que fazer isso, porque se nós não fizermos, nós vamos sucumbir. Então, aproveita
isso que aconteceu com o Bolsonaro, dele ter ido na TV Globo e ter tido coragem de denunciar, sim, estão erotizando as crianças na escola, e abre seus olhos. Vamos ver os inúmeros livros que a gente vem denunciando, as inúmeras situações que acontecem nas escolas. Não, a sua escola não está trabalhando a questão do preconceito, que as crianças têm que aceitar o diferente, não é nada disso, é uma cortina de fumaça. O que eles estão fazendo, aproveitando as bandeiras do preconceito para induzir o que eles querem nas crianças e para confundir a identidade das crianças. Criança, não se fala de sexo para criança em escola, não se fala. Cabe aos pais a educação moral e religiosa dos seus filhos. E outra coisa está acontecendo na escola grave, que você não sabe, que estava no Plano Nacional de Educação em 2012, quando eu denunciei o Plano Nacional de Educação, também tem uma matéria de 2012, eu denunciando o Plano Nacional de Educação. Olha, gente, como eu estou nessa estrada há muito tempo. Embora tenha muita gente hoje que tenta pagar a gente de qualquer forma, há muito tempo. E tem matérias minhas, tem uma matéria, tô vendo que o Thiago tá aí, Thiago, bota a matéria, a carta de denúncia do Plano Nacional de Educação, que eu denunciei aos deputados em 2012, contando que ali dentro do plano tinha lá pior, tinha cota gay, tinha desconstrução da família heterossexual, mas tudo baseado nesse Plano Nacional de Direitos Humanos de 2009, que é o PNDH3, que veio incluindo tudo isso nos sistemas de saúde, nos sistemas de educação, com base na desconstrução da heterossexualidade, né, da heteronormatividade, porque eles entendem que a heterossexualidade é uma norma imposta pela sociedade, pela cultura proselitista religiosa. Eles não veem isso como uma coisa natural. Então eles querem destruir isso e colocar a homossexualidade como natural, porque eles querem voltar lá atrás, na época greco-romana, onde todo mundo transava com todo mundo, entendeu? Então eles acham que o cristianismo que é um impedimento para que essa sexualidade flua. Por isso a perseguição da igreja. Então nós estamos vivendo uma orquestração para acabar com a fé cristã, porque a fé cristã tem princípios e valores que impedem essa diversidade de gênero de prosperar, essa diversidade sexual de prosperar, porque é uma diversidade, uma ideologia de subversão da identidade, subversão das regras, subversão da moral, subversão de toda a cultura existente na sociedade hoje. Então essa ideologia de gênero ela vem para isso. E ela vem tocando terror em tudo. Então ela mexe nas artes, por isso as artes quis, as artes do Museu Man. Ela vem colocando a pedofilia, ela vem falando direitos sexuais da criança, ela vem dentro da escola, porque é na escola que a criança está em formação que eles conseguem mudar a mente das crianças. Porque eles não visando a criança no hoje, eles estão visando a criança no amanhã, porque o projeto deles tem começo, meio e fim. O fim para eles vai ser quando Jesus voltar, meu amigo, minha amiga. Porque não tem jeito, você entendeu? Eles vão continuar a vida inteira fazendo isso. Se nós nessa eleição não votarmos em Bolsonaro, sinto muito para você que não gosta, em Bolsonaro, em deputadas e deputados que tenham peito, coragem de mudar essa história, abandone, ó. Vá para fora do país, fique dentro da tua casa, bote mais grade ainda. Não deixe os seus filhos ficarem na escola. Tanto que eu vou dizer uma coisa para você, eu sou a favor do homeschooling hoje. Sou a favor e vou lutar pelo homeschooling também, para que pais tenham o direito de ficar educando seus filhos em casa, porque a escola pública está uma vergonha. E as leis estão querendo impedir que as escolas confessionais falem de Jesus. Olha que beleza, né? Há mais de 800 projetos contra a igreja, que amarra a igreja em todos os sentidos, para transformar a nossa igreja, essa liberdade religiosa que temos, numa liberdade cubana ou numa liberdade em países comunistas. Porque comunista, socialista, é tudo a mesma porcaria, tá, gente? Eles não usam mais o comunismo, mas é socialismo, né? Para transformar nesses países, igualzinho esses países, onde a religião não pode influenciar o Estado. A religião pode sim influenciar o Estado com seus valores. Tanto pode que o preâmbulo da Constituição diz sobre a proteção de Deus. Você entende? Tanto pode que o artigo 5º da Constituição diz claramente que
Nós temos a liberdade de expressão, liberdade religiosa de viver conforme nós queremos. Tanto que existe, só para vocês saberem, que isso é muito bom, que a maioria das pessoas não sabem, nós temos um negócio no direito chamado objeção de consciência. Vão procurar saber o que é isso, um advogado pode explicar melhor o que é para você. Objeção de consciência, você tem o direito de viver conforme a sua fé e as crianças também. As crianças estão sendo desconstruídas dentro da escola. Tudo é escola. As religiões, não estou ofendendo religiões matizes africanas, porque eu sei que tem gente de religiões matizes africanas que também é pró-vida, que também é pró-família, que está se unindo a nós, tá, gente? Não estou questionando. Mas religiões e matizes africanas estão dentro das escolas, com o nome de cultura, e não são mais cultura. Pare de enganar o povo, porque desde 2000, a gente estuda, tá, gente? Desde 2015, que as religiões matizes africanas entraram no Ministério Público para exigir que sejam reconhecidas como religião. Então, se elas são religião desde 2015, o que é que elas estão fazendo na escola em todos os materiais didáticos de noite sem parar? Como cultura. Se não são mais cultura, aí a cultura cristã não pode. Você entendeu? A religião cristã não pode, mas a religião de matizes africanas pode. E se não bastasse isso, não estou falando contra os budistas também, mas lá budismo, cristais, tudo está dentro das escolas. Até o Ministério da Saúde colocou lá o budismo, colocou lá uns negócios de florais, não sei das quantas, né? Menos oração. E oração é comprovado cientificamente pela medicina, tanto que a Associação Médica, a Associação de Psiquiatria, luta para deixar em paz as pessoas que querem fazer oração umas pelas outras, porque entende que a questão da oração, a espiritualidade é muito importante. E o que eles fazem? Eles entram dentro da escola e eles mexem com a fé das crianças, eles constroem o cristianismo e eles enfiam lá a religião de matriz africana. Por quê? Porque eles entenderam que as religiões de matriz africanas aceitam tudo e qualquer coisa e qualquer um, né? E o cristianismo aceita tudo, qualquer um, mas não qualquer coisa. Você entende? Então, para o cristianismo, quando você se converte, você começa a mudar. Você começa a mudar seus valores. Você começa a ver que o que você fazia não é mais certo e que a Bíblia ensina determinadas coisas, principalmente ligadas à sexualidade. Então, tá essa zona aí. Vamos acabar com o cristianismo. Como eu falei para vocês, que essa carta da Organização Mundial da Saúde, esse texto que eu fiz em 2000, essa cartilha, né, que a Organização Mundial da Saúde quis enfiar a goela abaixo da Europa e que a Europa conseguiu rejeitar, ela dizia lá que 0 a 4 anos é uma idade boa para masturbar bebês, ou seja, pedofilia. De 4 a 6 anos descobrir a homossexualidade. Então, quando as pessoas dizem, nós não então estamos querendo tornar seus filhos homossexuais. Mentira, porque a cartilha diz isso, que é bom você confundir a criança bastante ali e promover isso, tá? De 6 a 9 anos que a criança tem que saber todos os métodos contraceptivos. 6 a 9 anos, isso revolta. Todos os métodos contraceptivos. De 9 a 12, ela tem que saber todos os endereços das clínicas abortivas. Então, eles estão dizendo que a criança pode abortar, entendeu? Gente, que a criança pode abortar. E com 15 anos que a criança tem que saber que o cristianismo é impedimento para o gozo saudável. Está lá na cartilha. Eu tenho o link da cartilha, tradução da cartilha nos meus livros, está lá. E com 15 anos que a criança tem que saber que ela pode se prostituir, trocar por brinquedos, trocar por comida, trocar por dinheiro. Olha o que estão fazendo com a criança. Foi rejeitado na Europa e coincidentemente veio para o Brasil a mesma coisa praticamente, mas com o nome de direitos sexuais das crianças. Então presta atenção. Bolsonaro tem razão, as crianças estão sendo erotizadas? Sim. E esses materiais didáticos, sim. E esse livro que ele denunciou foi comprado, sim, em 2011 pelo Ministério da Cultura e colocado nas bibliotecas públicas. Foi uma engenharia, foi um meio do MEC receber e poder indicar esses livros, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Meu nome é Marisa Lobo, eu sou do Paraná. Obrigada a todos que me ajudaram aí. Obrigado, Thiago Chagas, do Gospel Mais, que tem um monte de artigo lá. Tudo isso que eu falei para vocês tem artigo lá já faz muito tempo. Então, para esse povo parar de dizer que a gente só faz vídeo, tá bom, gente? A gente aqui trabalha. Quem faz vídeo é esse povo aí, oportunista que pega carona aí com o Bolsonaro. Não, eu estou
na luta do Bolsonaro há muito tempo. E não é por isso que eu vou votar nele, não. Vou votar nele porque tem peito, coragem, entendimento, conhecimento e porque a infância e a vida e a família está em primeiro lugar na campanha dele, na minha também. Meu nome é Marisa Lobo, sou aqui do Paraná. Por favor, você de fora me ajude aqui. E o meu número é 7070. Lembre dos 70 anos do Estado de Israel e mais 70 medidas contra a corrupção, que, aliás, é uma das minhas principais bandeiras, tá bom, gente? Bolsonaro 17, é isso aí mesmo, tá bom? Fiquem com Deus. E agora eu vou começar a fazer livro e vou questionar todas essas coisas aí, tá bom? E dar uma palestra, um entendimento, porque esse ao vivo virou uma palestra, um entendimento de toda essa engenharia maquiavélica, diabólica. E depois eu vou fazer um vídeo falando para vocês de alguns projetos de leis que estão lá tramitando em Brasília que precisam da nossa ajuda para que a igreja seja amordaçada. Amordaçar a igreja significa não vamos ter força para lutar contra essas bandeiras, porque além de ser deputado, ter um senador bom e ter lá o nosso presidente, nós precisamos do povo para ir nas audiências públicas, do povo para questionar, do povo. E o povo que se levanta sempre é o povo pró-vida, pró-família e o povo que ama sua família, sua pátria. E como diz o Bolsonaro, Deus está acima de tudo, de todos nós, tá bom? Seja um patriota, pense no seu Brasil, mas principalmente pense nas nossas crianças, tá bom, gente? Fique com Deus. 70 medidas contra a corrupção e 70 anos do Estado de Israel é o número meu, Marisa Lobo, aqui no Paraná, deputada federal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.